Você já sentiu aquele silêncio profundo? Aquele momento em que suas orações parecem bater num muro invisível e voltar vazias? É como se o céu estivesse fechado, não é mesmo? Você ora, clama, derrama seu coração, mas parece que nada acontece. Sei que muitos de vocês estão passando por isso agora. Aquela sensação angustiante de que Deus está distante. E o mais difícil é que nem sempre temos coragem de falar sobre isso. Afinal, quem quer admitir que está duvidando? Mas hoje quero compartilhar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre esses momentos de aparente silêncio divino. Porque veja bem, o silêncio de Deus não significa ausência. Na verdade, às vezes, é justamente nesses momentos que Ele está mais presente e atuante em nossa vida. Pense em Jó, por exemplo, um homem que tinha tudo. Família, riqueza, saúde, respeito. Era íntegro, fiel, temente a Deus, mas num piscar de olhos, perdeu tudo. E quando mais precisava ouvir a voz de Deus, silêncio, total silêncio. Mas sabe o que é interessante? Durante todo aquele período de provação, Deus estava trabalhando. Não do jeito que Jó esperava. Não no tempo que ele queria, mas estava. E o resultado? Uma fé mais profunda, mais madura, mais real. E se esse silêncio que você está experimentando agora for exatamente isso? E se, por trás dessa aparente ausência, Deus estiver construindo algo extraordinário em sua vida? Algo que ainda não faz sentido, mas que vai te surpreender mais à frente? É como um artista trabalhando numa obra-prima. Às vezes precisa de silêncio para criar algo especial. E Deus, o maior artista de todos, também usa o silêncio como ferramenta de transformação. O verdadeiro teste da nossa fé não está em acreditar quando tudo vai bem. Está em permanecer firme quando parece que nada está funcionando. Quando as respostas não vêm. Quando o céu parece de bronze. Mas aqui está a verdade que preciso que você guarde. Deus nunca te abandonou. Nunca vai abandonar. Esse silêncio não é rejeição. É preparação. Não é castigo. É processo. E no tempo certo você vai entender o porquê de cada momento. Se você está passando por esse deserto agora, quero que saiba, você não está sozinho. Milhares de pessoas já passaram por isso e saíram mais fortes. E você também vai sair. Continue orando, continue buscando, continue confiando. Porque às vezes é no silêncio mais profundo que Deus está preparando suas maiores surpresas. Você já parou para pensar por que às vezes parece que Deus está em silêncio? Sabe, na Bíblia existe um padrão interessante. Sempre que Deus silenciava, Ele estava realizando algo extraordinário nos bastidores. Vamos falar sobre José, aquele jovem cheio de sonhos e visões divinas. De repente sua vida virou de cabeça para baixo, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e jogado numa prisão injustamente. E sabe o que ele ouviu de Deus durante esse tempo todo? Silêncio absoluto. Anos se passaram sem uma única visão, sem nenhuma explicação. Parecia abandono, não é mesmo? Mas a realidade era muito diferente. Deus estava preparando José para algo tão grandioso que, se ele soubesse de tudo antes, talvez nem acreditasse. É como um chefe preparando um banquete, você não vê todo o processo, mas cada detalhe é essencial. José passou 13 anos esperando, imagine só, 13 anos sem uma explicação clara. Mas foi exatamente esse período que o transformou no líder que salvaria milhares de vidas no Egito. Pense comigo, se Deus tivesse revelado tudo no início, dizendo, relaxa, você será governador do Egito, será que José teria desenvolvido a maturidade necessária? Talvez o orgulho ou a ansiedade tivessem atrapalhado todo o processo. Até Jesus passou por isso. Ele orou com tanta angústia que suou sangue. Pediu ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice. E o que recebeu? Silêncio. Mesmo assim, seguiu em frente, confiou e obedeceu. Então, se você está vivendo um momento de silêncio divino, saiba que isso pode não ser um fim, mas o começo de algo extraordinário. É como aquela frase poderosa: Deus trabalha no invisível para depois agir no impossível. Você pode não estar ouvindo nada agora, mas isso não significa que nada está acontecendo. Na verdade, é justamente no silêncio que os maiores milagres começam a ser gestados. Você já se perguntou o que fazer quando Deus parece estar em silêncio? Quando tudo em você quer parar? Quando o coração está cansado e a fé parece por um fio? Hoje vou compartilhar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os momentos de silêncio divino. Primeiro, preciso te dizer, não se isole. É tentador se afastar quando não ouvimos a voz de Deus, mas esse é justamente o momento de se aproximar ainda mais dele. Pense numa semente. Você planta, rega e por um tempo não vê absolutamente nada acontecendo. Mas debaixo da terra, longe dos seus olhos, algo incrível está nascendo. É exatamente assim com nossa fé no silêncio. Davi entendeu isso profundamente. No Salmo 13, ele desabafa: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Mas observe como ele termina: Confio na tua misericórdia. Isso é maturidade espiritual. Ser sincero na dor, mas inabalável na confiança. E agora,
Quero te dar 3 atitudes práticas para transformar esse deserto em terreno fértil. Primeiro, reforce sua intimidade com Deus. Continue lendo a palavra, mesmo quando parecer que nada fala com você. A palavra é viva e age mesmo no silêncio. Segundo, sirva a outras pessoas. Parece contraditório, não é? Mas quando você abençoa alguém, mesmo em meio à sua própria dor, algo extraordinário acontece, você também é abençoado. Terceiro, mantenha vivas as promessas. Anote, declare, relembre o que Deus já falou no seu passado. Porque se Ele prometeu, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Deixa eu te contar algo fascinante sobre Zacarias, pai de João Batista. Quando o anjo trouxe a promessa, ele duvidou e ficou mudo até o nascimento do filho. Parece castigo, mas era a preparação. Era um silêncio que gestava um milagre. Talvez você esteja mudo agora. Sem força, sem direção, sem explicação. Mas e se esse silêncio não for punição? E se for preparação? E se Deus estiver gestando algo tão grandioso que precisa desse tempo de silêncio para crescer? Sabe por que esse tempo pode ser seu maior diferencial? Porque enquanto muitos desistem quando Deus se cala, aqueles que permanecem firmes saem dessa experiência mais fortes, mais maduros, mais parecidos com Cristo. E se esse silêncio for exatamente o que você precisa para impactar outras vidas no futuro? E se sua história de perseverança for a ponte que vai ajudar alguém a não desistir? O silêncio de Deus não é o fim da história menos. É apenas uma vírgula no meio do seu testemunho. Ele não desperdiça nenhum deserto, nenhuma lágrima, nenhum momento de espera. Chegamos ao fim dessa jornada especial. Se você está aqui agora, é porque seu coração busca algo mais profundo, respostas, direção, consolo. E quero que saiba, você não está sozinho nessa busca. Talvez este seja o momento mais silencioso da sua vida. Orações sem resposta, clamores sem mudança, espera sem sinais. Mas ouça com atenção. Deus não te abandonou. O silêncio do céu muitas vezes é o coração de Deus trabalhando nos bastidores. Enquanto você sente o vazio, Ele alinha cada peça. Enquanto você pergunta por quê, Ele prepara o para quê. E esse propósito pode transformar tudo, como Jesus na cruz, que clamou, "Por que me desamparaste?" O céu parecia mudo, mas naquele silêncio, a maior obra estava sendo realizada. Seu milagre também pode estar sendo tecido assim no escuro, no silêncio, no invisível, onde ninguém vê. Deus age com precisão. Ele não precisa fazer alarde para fazer história. Às vezes escolhe o silêncio para que toda a glória seja unicamente dele. Não desista agora. Uma única oração pode ser a porta para um novo começo. A fé mais forte nasce tanto nos vales quanto nos montes. E se todo esse processo estiver te preparando para algo além da sua imaginação? E se o silêncio for a prova da confiança de Deus em você? Ele sabe que você é capaz, que sairá mais forte, que sua história inspirará outros. O testemunho mais poderoso vem de quem atravessou o deserto e permaneceu firme. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais conteúdo que fortalece a fé e renova a esperança. Aqui, você nunca caminha só. Lembre-se, mesmo quando você não ouve Deus, Ele está sempre te ouvindo.